A Fundação João Mangabeira, que eu sou presidente agora pela segunda vez. Eu fui presidente muitos anos, antes de quando era ao mesmo tempo primeiro secretário nacional do PSB, na gestão de Eduardo Campos, né? Também fui na gestão do Dr. Miguel Arraes, e passei 10 anos e 7 meses à frente na presidência nacional do partido. E quando eu resolvi fazer a transição geracional, né, eu combinei então com o novo presidente, o prefeito João Campos, de vir para a Fundação, porque eu tenho um apreço muito grande pelo papel da Fundação, que se resume, em geral, em dois objetivos gerais, que se desdobram em vários outros, que é a formação política da militância partidária e de simpatizantes e a formulação de políticas públicas. Você diz, parece pouca coisa, mas não é tão pouco, porque isso tem desdobramentos enormes e importantes, né? Na medida que, através da Fundação, nós também fizemos a autorreforma do partido. Assim como fizemos lá atrás, quando eu ainda era presidente, elaboramos o programa de governo da presidência da República, da candidatura à presidência da República de Eduardo Campos. Então, tudo isso, a Fundação tem esse papel fundamental de estando mais distante do dia a dia da vida partidária, eleitoral e administrativa, ela está voltada para a reflexão política, administrativa e da formação política dos membros da direção e dos membros e da militância partidária. De maneira que pensar o Brasil, porque esse é um dos objetivos principais de um partido político, é pensar o desenvolvimento político, econômico, social do nosso país. E hoje poderia dizer também ambiental, dado que a questão ambiental tornou-se uma questão também econômica e muito importante no caso brasileiro. Então nós temos essa missão que eu acho fundamental e gosto muitíssimo. Então não teria melhor lugar para eu voltar na direção partidária do que estar à frente da Fundação mais uma vez. E eu fiz com muita alegria, por duas razões. Porque gosto dessa questão da formulação de políticas públicas, de formação política, e, por outro lado, também tive a alegria de passar o cargo de presidente nacional do partido a um filho de um grande amigo meu, que era Eduardo Campos, bisneto de a pessoa que eu mais admiro na minha vida política, e de uma referência permanente para mim, que era o governador Miguel Arraes, que também foi presidente por 12 anos do nosso partido, e, portanto, uma pessoa, mas não é só por ser filho e neto de dois amigos, mas é sobretudo porque é um político talentoso, dedicado, responsável, inteligente e que está fazendo uma grande administração à frente da Prefeitura do Recife. Eu estou convencido que será governador de Pernambuco em 2026 e será um grande presidente do partido também, e nisto vai se formando uma nova liderança nacional para o nosso país no futuro, que tanto precisa de novas lideranças, né? Que hoje estamos refém dessa polarização, que eu acho que não serve ao Brasil, essa polarização, uma polarização até que não serve sequer à democracia, menos ainda ao Brasil, e que nós precisamos, em dado momento, superar isso, e vamos superar através de quem? Através de novas lideranças talentosas, e que eu acho que o João se presta muito bem, o prefeito Campos se presta muito bem a esse papel, e nós estamos muito felizes que ele tenha assumido a presidência do partido e possa exercer uma liderança política que o Brasil tanto precisa. Você me fala das eleições municipais, e foi um momento muito importante, porque nós tínhamos tido um revés lá atrás nas eleições parlamentares, e que vamos recuperar, e já começamos a recuperação nas eleições municipais de 2020. Nós tínhamos pouco recurso, para você ter uma ideia, só para se comparar com o nosso campo, o campo de centro-esquerda, PSB, PT, PDT e tudo mais, havia o PT com quase 700 milhões de fundo eleitoral, com muitos parlamentares, com o governo federal e tal, muitos senadores, governadores, e nós somos ali, tinha um fundo eleitoral de 147 milhões, e tínhamos uma eleição, um desafio extraordinário pela frente. Tivemos 900 candidatos e chegamos à eleição de 312 prefeitos. Fomos o partido do nosso campo de centro-esquerda que mais elegeu prefeitos e que mais elegeu vereadores, porque isso me impressionou mais ainda. Porque sendo o PT um partido tão grande como é, eu não imaginava jamais que nós pudéssemos eleger prefeitos, porque fazer chapa de eleição municipal não é brincadeira por municípios, né? Claro. E elegemos também quase 5 mil vereadores, e isso foi muito importante, talvez até tão importante quanto os 312
ou mais do que os 312, porque tem fidelidade aí, no caso dos vereadores, prefeitos. Então foi uma grande satisfação naquele momento. Eu acho que ali nós passamos a ter retomar a nossa posição de estarmos numa ascensão. E acho que a preparação, o grande desafio agora é a preparação para as eleições, está sendo já, né? Já tinha iniciado quando eu ainda estava lá na presidência, e o presidente João Campos está dando curso a isso, a organização das chapas para deputado federal, para senador e para as eleições de governador também. Então, acho que o PSB vai ter um resultado também, eu acredito, que surpreendente para deputado federal e para os governos estaduais, mas principalmente para deputado federal. Então, é muito importante o 2026, a eleição de 2026. Nós, aqui na Fundação, iremos fazer o que for possível para colaborar com o partido, com novas ideias, com elaboração de programas de governo, aquilo que for necessário para alavancar o nosso partido. Afinal, a Fundação é um braço do partido à disposição, um braço político-administrativo do partido, à disposição do desenvolvimento e do crescimento do PSB. A diminuição do número de partidos, que no Brasil tem excesso, e tem excesso por um erro gravíssimo do Supremo Tribunal Federal, que em 2002, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, considerou inconstitucional aquilo que não é inconstitucional, que é a chamada cláusula de desempenho, tanto é que ela está existindo agora. E a Constituição não mudou nada a respeito. Então, ela está existindo, só que ela está existindo de maneira muito gradativa, que era 5%. Naquele ano nós fizemos 5,4%. Ali, se tivesse feito, o Supremo tivesse derrubado essa norma constitucional, nós teríamos, desde aquela eleição, 5 ou 6 partidos, no máximo 7. E nós estaríamos com um sistema político sólido, com partidos claramente identificáveis, direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, e não precisa muito mais do que isso. Nós somos favoráveis, portanto, a um sistema partidário em que os partidos sejam ideológicos e programáticos, que os eleitores consigam olhar para um partido e saber, se ele for governo, qual é a direção que ele vai levar o país, o município e o Estado. Não é? Isso não ocorreu, mas isso está ocorrendo, a meu ver, tardiamente, essa diminuição através da cláusula de desempenho. Porque a cláusula de desempenho, a cada eleição, ela vai aumentando. Era 2%, vai para 2,5%, depois vai para 3%, e exige votação em 9 parlamentos, e vários partidos não fizeram essa cláusula de desempenho. Nós fizemos, apesar do reflexo que tivemos ali em 2022, nós fizemos a cláusula de desempenho e não temos nenhum problema de fazer. Só que vamos, além disso, crescer mais do que a cláusula exige que nós cresçamos. Não é? E diminuir, então, o número de partidos é muito importante. Acho que isso está acontecendo tarde demais. Porque se nós tivéssemos, lá em 2002, 7 partidos, como foram os 7 que fizeram mais de 5%, nós não teríamos tido sequer a candidatura de Jair Bolsonaro, porque um grande partido não daria a legenda a ele. Então, você pode pegar uma legenda dessa pequena, ou quase que se chama de aluguel, disse que é de aluguel, e ele foi por uma dessas que ele foi eleito presidente da República, tinha eleito 2 deputados federais, era a bancada que tinha feito o PSL naquela época. Né? Portanto, agora estamos caminhando para isso, e o PSB quer estar entre os partidos que farão a cláusula de desempenho e quer desempenhar o seu papel de protagonista na política republicana do nosso país. E temos e foi criada a questão do Instituto da Federação. A federação está permitindo que alguns partidos que não alcançaram a cláusula de desempenho, por exemplo, como é o caso do PCdoB e do PV, que estão acoplados numa federação com o PT, e o PSB, que está, eu já tinha iniciado essa discussão já nos últimos meses da minha administração, uma negociação com Cidadania, e depois o presidente João Campos já retomou essa negociação e ela será concluída, tudo indica, até novembro, essa federação PSB Cidadania. De maneira que é um momento importante, são 2 partidos com histórias muito longas na vida republicana nacional e que vão se unir para formar essa federação e contribuir com a renovação democrática do nosso país.